Olá, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de História de Explicação. Já tivemos a oportunidade de ter contatos, de outras formas, explicando como vai ser o nosso ano letivo e agora, de fato, estamos aqui para a gente começar o nosso primeiro conteúdo do ano de 2021 para vocês, alunos aí do 8º ano. Que bom estar recebendo vocês aqui para o nosso primeiro contato, para a nossa primeira matéria de explicação. A primeira matéria que eu trago para vocês tem um título bem interessante e que é o pontapé inicial. Vocês vão perceber que nas matérias que nós vamos estudar esse ano aí, no 8º ano, vocês irão perceber que a base é o que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Todas as matérias que nós vamos estudar, praticamente os movimentos, as revoluções, seja a Revolução Industrial, seja a independência dos Estados Unidos, enfim, foi inspirado nesse movimento que eu vou citar muito na nossa aula de hoje, na nossa explicação de hoje. Então, a base de tudo, vocês vão perceber que vai começar por aqui, nesse título que a gente vai ver então nessa explicação de hoje. O título que eu trago para vocês é esse aqui, O Aparecimento do Pensamento Liberal. Aí você fica analisando, mas que título maluco é esse, Vânio? O que isso vai trazer para a gente de explicação? Já vou adiantar para vocês, porque hoje eu vou dar uma introdução para vocês que nós vamos falar. As revoluções, os movimentos, eu vou deixar para explicar na nossa próxima aula para a gente entender separadamente. Então, a base é essa que eu vou explicar para vocês hoje, mas as revoluções, os movimentos que ocorreram, eu vou deixar para explicar para vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá bom? Então vamos entender o nosso título então, para a gente ficar mais claro, o aparecimento do pensamento liberal. Então o que a gente vai entender, o que nós vamos aprender nessa matéria? Que em um determinado momento da nossa história, o pensamento das pessoas, o pensamento do povo, vai ficar mais aberto, vai ficar mais explícito. Por quê? Tinha uma época na nossa história que o povo, que é a classe menos favorecida, só aceitava a opinião vindo das autoridades, só aceitava que vocês irão ter que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Então eles não tinham como expressar a sua opinião. E aqui, justamente nesse momento da nossa história, vocês irão perceber o seguinte, que a partir de agora o povo começa a ter voz, o povo começa a expressar realmente as suas vontades e os seus desejos, que até então eles só ouviam e respeitavam quem estava no poder. E aqui, a partir desse movimento, a partir desse momento da nossa história, o povo começa a expressar e começa a colocar em prática os seus pensamentos. É a união realmente do povo. A gente tem acompanhado aí, a questão do Big Brother, a gente tem acompanhado, só para você estar comparando direitinho o que eu estou querendo dizer. Vocês acompanharam na semana passada, a eliminação do participante, do Nego Di, com 98% e alguns quebradinhos lá de rejeição. Então, aquilo lá representou para a gente a voz do povo, que o povo não queria que ele continuasse. Comparando com a nossa matéria aqui, é mais ou menos isso, O povo começou a unir e começou a colocar em prática as suas opiniões. Adianta uma pessoa só votar para o Nego Di sair lá do Big Brother? Não ia adiantar, uma pessoa nem chegasse nem a 1% se a gente fosse analisar. Então, uma pessoa não era capaz de eliminar. Mas quando o povo une forças, ele consegue sim determinar realmente o que eles querem. E foi o que aconteceu nesse momento da história aqui que eu vou explicar para vocês. Eu trouxe uma foto para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aqui eu tenho o príncipe Harry com a sua esposa, Aliás, eles anunciaram também semana passada que ela está grávida do seu segundo filho, Eles vão ser pai novamente, os dois vão ser pais novamente. O aparecimento liberal, ele vai aparecer na nossa história, num momento que a monarquia é que mandava. A monarquia é que determinava as regras, as leis, tudo direitinho. Então, só para vocês entenderem, hoje aqui no Brasil, nós vivemos um sistema de quê? De república, no qual o presidente que é a autoridade máxima do nosso país. E quem escolhe o presidente, quem escolhe deputado, prefeito, vereadores, é o povo. A maioria do povo que vota e escolhe. A monarquia é um pouco diferente. A monarquia, geralmente, ou ela é hereditária, passa de pai para filho, vai passando para os netos, enfim, ou através de dinastias. O que são dinastias? São famílias de posse, famílias que a gente pode dizer que têm alguma influência no seu território. Então, por exemplo, se o seu sobrenome é Santos, por exemplo, então a dinastia Santos que vai governar agora tal território. Aí não tem mais ninguém para governar, vamos mudar de dinastia. Então vamos passar para a dinastia Oliveira, que vai estar governando o seu território. Então, dinastias são famílias de influência que geralmente vão governar. Aqui eu trouxe essa foto para vocês, só para vocês entenderem uma coisa, que as revoluções,
no qual o povo começou a expressar a sua voz, os seus direitos, elas começaram lá na Inglaterra. Por isso que eu trouxe para vocês aqui essa foto do príncipe, né, com a sua esposa, porque foi dentro da Inglaterra que começou as revoluções. E até os dias de hoje, a Inglaterra é uma monarquia. É uma monarquia que segue o parlamentarismo. Se você for analisar o parlamentarismo, os parlamentares ajudam a rainha a governar a Inglaterra. Ela está lá para assinar os papéis, para estar dando, né, a sua opinião também, mas quem coloca mesmo em prática são os parlamentares. Mas isso a gente vai entender depois separadamente a questão do parlamentarismo. Então eu peguei a foto dos dois aqui para vocês entenderem que essa questão de liberal, de liberdade, começou dentro da Inglaterra. E foi de lá que surgiu então esses movimentos aí, né? Esse movimento, na verdade, que surgiu outros movimentos que queriam então a sua liberdade. E que liberdade era essa? A liberdade do povo estar expressando os seus direitos. Porque até então o rei, lá naquela época, ele só mandava, ele só dava a sua opinião, a sua sugestão. E o povo só tinha que falar assim, senhor, você está certo, né? Tem que pagar imposto tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o rei só impunha e as pessoas tinham que obedecer. Então essa questão de liberdade liberal começou então dentro da Inglaterra. Mas essas mudanças, elas não ocorreram da noite para o dia não, viu? Não vem vocês acharem aí, hoje, amanhã já começou as revoluções, o povo começou a expressar. Não, foi gradativamente. Foi crescendo, 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 até chegar então no momento de o povo começar sim a expressar então os seus direitos e querer também então colocar então aí, né, os seus direitos em prática. Para isso, ocorreu então conflitos e algumas revoluções. Então não foi da noite para o dia e para isso o povo teve que lutar, o povo teve que reivindicar os seus direitos. Claro que teve, através dessas revoluções, teve morte, teve destruição. Vocês vão poder acompanhar comigo nas próximas aulas que não foi muito fácil, igual muita gente pensa por aí, não. Vamos fazer manifestação? Vamos juntar um grupinho e vamos para lá? Não, não é bem assim não. Claro que quem está lá no poder tem um nível de rejeição. Quem está no poder não vai aceitar assim facilmente, né, que essas revoluções, esses movimentos de modificação venham com facilidade e tira quem está no poder. Então, claro que teve rejeições e também teve algumas pessoas que pagaram um preço muito alto por isso, através de morte, através de destruição. Então, não foi da noite para o dia e teve alguns conflitos aí. Agora cheguei a um ponto forte da nossa matéria. Todos os movimentos que vocês vão perceber que o palco foi a Inglaterra, foi inspirado no iluminismo. O que seria o iluminismo? Essa lâmpadazinha, gente, é o símbolo maior do iluminismo, que significa iluminar, né? Como se você acendesse uma lâmpada aí na sua casa e clareasse, né, no escuro algum objeto que você está procurando, enfim. O iluminismo foi uma lâmpadazinha que acendeu na cabeça das pessoas naquela época, na qual elas começaram então a colocar em prática as suas ideias. Então, o iluminismo, que começou lá na Europa e depois se espalhou pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, nós vamos estudar ainda esse ano movimentos que aconteceu aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, inspirado no iluminismo. Então, olha só para vocês verem o poder do iluminismo, gente. Começou lá e começou a se multiplicar mesmo aí, grandiosamente, pelo mundo afora. Então, o iluminismo, que foi a base de tudo aí, colaborou e fez com que o povo começasse a ter voz. O que eu fiz? Eu separei para vocês, fiz para vocês um videozinho bem didático, feito por mim mesmo, para que vocês entendam um pouco mais sobre o iluminismo. Nós vamos aprofundar mais o iluminismo nas próximas matérias, nas próximas aulas que vai vir. Mas eu queria muito que nosso primeiro contato de hoje, já que a nossa base é a inspiração nesse movimento do iluminismo, eu fiz um resuminho bem legal, bem bacana, e gostaria que vocês acompanhassem comigo aí. Vamos acompanhar e depois eu volto para concluir para vocês aqui. O Invicto Centro de Ensino orgulhosamente apresenta o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. A principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre da fé e para entender e solucionar os problemas da sociedade. Só para vocês terem uma noção,
As ideias iluministas foram tão populares que no século XVIII este movimento ficou conhecido como o Século das Luzes. Os iluministas acreditavam que poderiam restaurar a sociedade do antigo regime, que era a monarquia. Defendiam o poder da razão e o detrimento da fé e da religião, e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Com isso, surgiu filósofos, críticos, pessoas adequadas a falar sobre esse movimento da época. Nós iremos falar sobre eles nas nossas próximas aulas. Tá aí, né? Esse resuminho bacana, bem didático, que eu fiz questão de estar preparando para vocês nesse primeiro encontro nosso aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre o iluminismo. Então, a base, né, de tudo foi essa inspiração nessas novas ideias, nessas novas práticas colocada pelo povo então nesse iluminismo. Então, como eu disse para vocês, esse movimento chamado iluminismo teve o palco à Inglaterra. Lá foi o pontapé inicial. E tem uma coisa que é bem legal a gente saber, é o seguinte: se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui no meu território? Ideias boas a gente tem que estar compartilhando, né? Prova disso é quando eu peço para vocês trazerem as notícias para mim aí uma vez por semana, justamente é isso, né? Inspirar, notícias inspiradoras para que possa levar para a gente aí no nosso dia a dia umas ideias melhores, né? Eu acho que ideia boa, gente, não tem que estar guardando, você tem que estar compartilhando. Então, o iluminismo foi um grande exemplo sobre isso. Se deu certo lá na Inglaterra, que foi o palco das revoluções, por que não levar para outro território e por que não você colocar isso em prática, tá bom? Bom, vou parando a minha explicação por aqui, por quê? Porque na próxima aula nós vamos entender as revoluções inglesas, como eu disse para vocês, começou lá na Inglaterra, no século XVII, aonde começou o iluminismo. Então, na próxima aula eu vou contar para vocês algumas revoluções que aconteceram lá na Inglaterra, quem são os personagens principais, quem teve destaque. Mas para a gente começar muito bem a nossa aula de hoje, eu vou querer que esse tempo que vocês têm aí no nosso finalzinho da nossa aula, vocês copiem no caderno de vocês o esquema que vai ajudar vocês muito aí no próximo simulado, quando vocês quiserem recordar algum assunto, né, para vocês realizarem alguma atividade, enfim, vai estar ajudando vocês com certeza o esquema aí. Então, esse resto de aula que vocês têm, vamos começar a colocar em prática aquilo que a gente combinou na nossa primeira aula. Não vamos deixar acumular atividade, gente. Tentem fazer no decorrer da aula aí, para que vocês não prejudiquem depois lá, não fiquem fazendo muita atividade à tarde, que o nosso objetivo aqui na aula online não é dar tarefa para vocês não, tá bom? Então, ó, copie o esquema no caderno de vocês, não esqueça de tirar foto, me enviar para mim dar abaixo que vocês fizerem então a atividade de hoje, que é copiar o esquema no caderno, ok? Mão na massa por aí, e eu tô aqui aguardando vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula para a gente continuar. E prepara, que tem muita revolução bacana chegando por aí e que deu certo. E que depois serviu como exemplo para outros territórios, ok? Grande abraço para vocês, capricha aí, que eu estou esperando o retorno de vocês. Até a nossa próxima aula.